E aí, turma, tudo bem com vocês? Bom, vou fazer um apanhado dos casos dos pacientes do dia de hoje. Hoje, dia 7/4 de 2026, agora 18h17, terminando agora os atendimentos do dia. Bom, paciente gestante que precisa iniciar insulinoterapia. A insulina lenta de escolha, hoje em dia, categoria A, é a Degludec. A marca mais conhecida é a Tresiba. Então, uma insulina de melhor qualidade, com potencial baixo de hipoglicemia e considerado categoria A. O que até então era categoria A, que é a NPH, que é a medicação que o SUS dá, né? Hoje é categoria B. Então, gestante com diabetes gestacional ou que tem DM1 já insulinizada ou DM2 que já vinha em uso de insulina, tentar trocar para degludec insulina lenta. Paciente com osteoporose, o tratamento que a gente mais usa é medicação oral, são os bisfosfonatos, que a gente conhece mais é o alendronato e o residronato, que a gente passa mais. O alendronato semanal e o residronato mensal. Boas medicações, mas tem o potencial de causar, às vezes, uma esofagite, uma gastrite, alguns pacientes não toleram. Lembrar que tem medicação venosa. A gente tem o denosumab e o ácido zolendrônico, que são medicações injetáveis. O denosumab é semestral, subcutâneo, o ácido zolendrônico é anual, né? E quando você é mais caro quando você compra, mas quando você divide por ano, é basicamente o mesmo preço da medicação oral, que será semanal ou mensal. E lembrar também que a gente tem o romosozumab, que é um osteometabólico, é um osteoformador. Ele promove formação óssea. Então ele não só evita a reabsorção, como ele forma osso também. Medicação cara, a gente consegue hoje em dia via SUS, tá? É tranquilo de conseguir em pacientes que têm osteoporose mais grave, associada à fratura principalmente. Bom, terapia hormonal da menopausa em mulheres que têm nódulos Bihardes 3. Bihardes 1 é aquele que a mama está perfeita, não tem nódulo nenhum. O 2, que é benigno, nesses dois casos a gente pode fazer tranquilamente a reposição, não a reposição, mas a terapia hormonal da menopausa. Categoria 3, a gente prefere mandar para o mastologista antes, para ele averiguar se a gente pode iniciar a terapia hormonal da menopausa. Então, BIRADS 3, você fica mais no meio do caminho, é bom uma avaliação da mastologista. Tratamento de adolescentes trans. Até antes de 2025, a resolução era fazer terapia hormonal cruzada em pacientes acima de 16 anos. Depois da nova resolução de 2025 do CFM, a idade passou para 18 anos. A gente faz terapia hormonal cruzada a partir dos 18 anos. Daqui até lá, a gente faz tratamento da disforia de gênero, ou seja, quando tem uma depressão, uma ansiedade, a gente vai tratar essa parte, né, para evitar problemas psicológicos para o paciente, e terapia cruzada só depois dos 18 anos de idade. Pacientes diabéticos com cistite de repetição e que são usuários da dapaglifosina ou da empaglifosina, né, do Jardiance ou do Forxiga. São medicações que aumentam a glicosúria, o paciente urina mais açúcar, e isso aumenta o risco de infecção. Então é comum o paciente começar a ir no hospital por causa de cistite de repetição, né, e a gente, às vezes, o médico que olha a primeira vez só passa antibiótico, né, sem se preocupar com essa medicação, ou não se preocupa com quais remédios está usando, ou se sabe qual remédio está usando, não sabe que ele é um grande causador de infecção de urina para muitos pacientes. Mas, em contrapartida, é uma medicação excelente para o coração, para os rins. Então, uma dica é tentar ter uma asepsia melhor depois da diurese. Então, fazer duchinha, lavar muito bem a região e deixar muito bem a região seca, né? Para paciente que usa fralda é mais difícil de ter esse controle, então às vezes a gente ou reduz a dose, toma metade do comprimido, ou às vezes tem que parar de usar para evitar essas cistites de repetição. Hipertireoidismo, na maioria das vezes é causado por doença de Graves, né? É quando o paciente tem o TRAB positivo e a gente trata essa parte. O hipertireoidismo, então, é quando a glândula está muito acelerada, né? A gente vai usar o metimazol, que é o tapazol, que é um bloqueador de síntese hormonal para bloquear a produção. Mas muitas vezes acontece um negocinho que chama doença de Plummer ou bócio nodular tóxico. Foi o caso do paciente de hoje. Ele, depois de 60 anos, começou a ter um quadro de hipertireoidismo com TRAB negativo, ou seja, não era Graves. Tinha
No ultrassom, nódulo. Quando o paciente tende a hipertireoidismo e tem nódulo, a gente faz primeiro a cintilografia por captação de iodo. Aí foi feita a cintilografia e acusou que era um nódulo quente, né? Que capturava muito iodo, né? E aí, nesse caso, a gente faz uma dose maior do iodo para queimar esse nódulo hiperprodutor. Então, o paciente ele veio, depois de ter feito 30 milicurie do iodo e já com exames melhores já. Em muitos casos, a gente inverte a situação, o paciente passa a ter hipotireoidismo, mas é mais seguro, principalmente para o coração e para os ossos, o hipotireoidismo no lugar do hipertireoidismo. Então, só um apanhado dos pacientes de hoje, né? Então, só para ver como é que a endocrinologia é florida. Então, a gente mexe com idoso, a gente trabalha com a parte da gestante, com adolescentes, né? Então, é uma profissão bem bacana. Precisando estar à disposição. Valeu, turma!